Chegamos hoje ao primeiro dia da semana, domingo, aonde um anjo com aspecto de um relâmpago, ele trouxe uma boa nova. Ele não está aqui, ele ressuscitou e vai adiante de vós. Sobre isso queremos falar e meditar um pouco nessa noite. E sempre quando nós olhamos para algo e queremos entender algo, nós vamos ter a revelação plena quando nós ouvimos, quando nós conseguimos ver completamente tudo como deve ser. Em Mateus capítulo 12, versículo 38 em diante, diz assim: Então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: Mestre, queremos ver da tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Todavia, nenhum sinal miraculoso lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O povo de Nínive se levantou no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis que aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para conhecer os sábios ensinamentos de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Quando nós olhamos para a Páscoa, da perspectiva dos céus, encontramos um evento representado pelo número 3. 3 é o número de Deus. Ele fala da Trindade divina, ele fala da obra de Deus, ele fala de tudo aquilo que está ligado a Deus. Ele fala daquilo que é exclusivo de Deus. Número 3 sempre vai apontar para Deus e para a sua obra. Jesus, ao falar da sua morte e ressurreição, ele fez menção ao número 3. Jesus disse: serão 3 dias. Será uma obra divina. É isso que Jesus está dizendo quando ele menciona aquilo que aconteceu com Jonas. Como Jonas também estava no ventre do peixe 3 dias, será uma obra divina. Será algo necessário. Algo que Deus precisa fazer. E será algo maior. Será uma obra maior do que aquilo que aconteceu com Jonas, maior do que as maiores sabedorias de Salomão. Algo maior. Deus nos leva hoje a meditar na grandeza dessa obra realizada nesses 3 dias. E no primeiro dia, nós queremos falar sobre as trevas. As trevas, elas não prevaleceram. As trevas não prevaleceram. Isso precisa ser uma certeza para a minha vida. Precisa ser uma certeza para a sua vida. Não importa as circunstâncias. Não importa quando você não consegue enxergar e ver saída. As trevas, elas não prevalecem, elas não prevaleceram. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45, lemos: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito, e naquele momento o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram
e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Verdadeiramente, este era Filho de Deus. A sexta-feira foi marcada por alguns fenômenos sobrenaturais. A terra tremeu. A palavra de Deus diz que a terra ela está firmada sobre a palavra de Deus. E a palavra é Jesus Cristo. Matar Jesus é remover aquilo que dá firmeza, aquilo que dá segurança, aquilo que dá equilíbrio. Qual o resultado? Tremor. A terra tremeu. Aquilo que dava sustentação à terra foi removido por um período de tempo. Tremor. A ressurreição, a palavra de Deus fala sobre a ressurreição dos mortos. E aqui tem uma divisão, porque fala que quem ressuscitou foram muitos santos que haviam morrido, não a ressurreição dos ímpios. E a Bíblia diz que eram muitos. Houve ressurreição de quem? Dos santos. E a Bíblia fala que eram muitos. E também diz que houve um período de trevas. E sobre esse período de trevas desejamos falar mais. A palavra de Deus fala que houve trevas sobre toda a terra. Quando nós lemos o texto da palavra de Deus sobre a morte de Jesus e nós conseguimos enxergar toda aquela cena, tudo aquilo que está acontecendo, muitas vezes vem na nossa mente de que as trevas é apenas um evento local, apenas ali aonde Jesus está. Mas a palavra de Deus diz que havia trevas sobre toda a terra. Pessoas do norte, do sul, do leste e oeste, de qualquer parte sobre a face da terra, de repente viveram imersos em trevas. A humanidade, o mundo agora estava debaixo de trevas, As trevas não eram a manifestação de uma tempestade. Muitas vezes, quando você tem uma tempestade, você percebe que parte da cidade está escurecida, mas a outra parte não, dependendo do tamanho da cidade. Mas as trevas aqui não eram parciais, as trevas eram totais, cobriram toda a terra. O período do tempo foi de 3 horas, do meio-dia até as 3 da tarde. Houve trevas. Sendo 3 novamente um número que está relacionado a Deus, podemos entender que o tempo estava sujeito a Deus, não às trevas. Deus permitiu que houvesse trevas. Por quê? Porque mataram aquele que era a luz dos homens. As trevas tentaram tirar a luz que estava sobre a humanidade. E houve trevas. Trevas não vêm de Deus. A palavra de Deus diz que em Deus não há trevas. Em Deus não há nem sombra de mudanças. Mas Deus permitiu que houvesse um período de trevas. Era necessário este período. Este período revela a vida do ser humano. Antes de Deus criar o homem, Deus estabeleceu a luz. Quando nós olhamos para a criação em Gênesis capítulo 1, nós vemos que a terra era sem forma e vazia e as trevas estavam sobre a terra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Quando Deus vem e cria o ser humano, Ele cria o ser humano num ambiente que havia luz. No ambiente de luz. Deus não colocou, Deus não formou o homem para viver nas trevas. Talvez você diga, mas pastor, Deus disse que haveria dia e que haveria noite. É verdade.
O dia foi feito para ele viver. Deus sempre quis que a humanidade vivesse durante o dia na luz. E a noite para descansar. A noite não é para nós vivermos, a noite não é para nós fazermos isso e aquilo. A noite foi estabelecida para nós descansarmos. Mas com a queda do homem em pecado, as trevas reinaram sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. A palavra de Deus fala em Colossenses que Deus ele nos resgatou do império das trevas. Deus nos tirou do domínio das trevas. Porque Deus não queria que nós vivêssemos em trevas. E a palavra de Deus diz que ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, um reino de luz. E ali nós vivemos pela nova vida que temos em Jesus Cristo, uma vida espiritual extraordinária como nova criação. Não vivemos mais nas trevas, não vivemos mais sujeito às coisas deste mundo. Vivemos pela nossa nova realidade, uma realidade espiritual no reino de Deus. Depois das 3 horas da tarde, fala a palavra de Deus, a luz voltou a raiar, o sol da justiça de Deus. Aqueles que viveram nas trevas podem novamente usufruir da luz. Os injustos podem novamente voltar a ser justos, usufruir da justiça de Deus. Deus está contando a nossa história. Nós, como seres humanos, criados na luz, caímos em pecado, vivemos em trevas. Vem Jesus e novamente nos traz luz. Novamente nos traz luz. O que Deus quer ensinar para mim e para você? Que viver em trevas é um período, mas não uma vida. Deus sabia que a humanidade permaneceria um período em trevas, mas Deus já preparou para ela novamente a luz, Jesus Cristo. Na sexta-feira havia luz, trevas e luz. Sobre a nossa vida, a humanidade criada em luz, caído em pecado, trevas, mas em Jesus Cristo novamente pode usufruir da luz. Trevas por um período, não por uma eternidade. Eu quero declarar sobre a sua vida luz. Haja luz sobre a sua vida. Haja luz sobre a sua vida. As trevas não permaneceram eternamente sobre a face da terra. A terra estava envolta em 3 horas, e no período de 3 horas sobre a face da terra. Mas depois desse período, a luz raiou novamente. E eu declaro luz para a tua vida espiritual. Eu declaro luz para o teu casamento. Eu declaro luz para a tua família. Eu declaro luz para o teu trabalho. Luz para os teus estudos. Luz para os teus projetos. Luz para toda a tua vida. Deus não me criou para viver em trevas. Deus não te criou para viver em trevas. Há algo que você não está vendo com clareza, traga a luz. Apresente para a luz e Deus lhe dará. A luz prevaleceu sobre as trevas. Um mundo criado na luz viveu um período em trevas, mas passará a eternidade sob o governo da luz. A luz que provém da glória de Deus. A luz que provém da glória de Deus. Trevas só serão uma realidade eterna para aqueles que rejeitam ou abandonam a luz. Um segundo aspecto que eu quero que você medite é acerca do sábado. E o sábado, ele me lembra do meu próximo. O sábado fala acerca do próximo. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, encontramos Jesus realizando vários milagres no sábado. Cada milagre que Jesus faz, Jesus ele é questionado. Jesus é questionado pelos fariseus. E os fariseus acusam Jesus de fazer algo que a lei não permitia.
E Jesus, ele se move em direção ao próximo. É claro que Jesus sempre foi reprovado e questionado pelos fariseus. Jesus, no entanto, sempre mostrou que o próximo é mais importante que a lei e que o amor ao próximo é amar a si mesmo. Buscar benefícios próprios no sábado era algo condenado, inclusive por Jesus Cristo. Jesus nunca incentivou que as pessoas buscassem no sábado um benefício próprio. Mas Jesus sempre incentivou que as pessoas tivessem um olhar voltado para o próximo. Quantos milagres Jesus fez no dia de sábado? Quantas pessoas Jesus atendeu no dia de sábado? A Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem. E não adianta nós vivermos no sábado e deixarmos a humanidade de lado. Jesus se apresenta como aquele que é maior que o sábado. Jesus é maior que a lei. Jesus é a personificação da graça que leva as pessoas aquilo que não merecem, a graça divina. Em 1 Pedro 3,18, pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todos, o justo pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito, no qual também ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Enquanto o povo descansa no sábado, Jesus novamente trabalha em favor das pessoas. Aonde estava aquela multidão que acompanhou, aquelas pessoas que acompanharam a crucificação de Jesus? No sábado estavam em casa descansando. Mas e o que Jesus estava fazendo? Ele estava trabalhando em favor das pessoas. De que forma? Ele prega, ele proclama, ele anuncia o Evangelho agora aos espíritos presos em prisão. Pedro diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Você já parou para refletir e meditar que todas as pessoas do Antigo Testamento ouviram as boas novas do Evangelho diretamente da boca de Jesus? Matamos Jesus, sepultamos Jesus. E as pessoas foram lá querer ver um defunto, uma pessoa morta. Não. Jesus desceu aos espíritos que estavam aprisionados nas prisões e começou a proclamar salvação, começou a anunciar a boa nova do Evangelho. Quando foi isso? Nos 3 dias que ele esteve lá. No sábado, anunciando. Ezequiel 18 expressa a vontade de Deus para a humanidade. Jamais me alegro com a morte de ninguém, seja quem for. O que Deus faz para as pessoas que morreram antes de Jesus Cristo, ele envia o seu Filho para pregar as boas novas. Quando você for ler o Antigo Testamento, leia nessa perspectiva de que um dia aquelas pessoas, não importa de que forma morreram ou pereceram, não importa se eram do povo ou não eram do povo, mas que um dia o próprio Senhor Jesus chegará lá aonde elas estão e anunciará o Evangelho. Deus novamente trabalha em favor das pessoas. Enquanto uns descansam, Deus trabalha em favor da humanidade. Recentemente ouvimos no Warrior Church que a oração opera em favor da humanidade, em favor do meu próximo. A oração é um instrumento que Deus usa para novamente se mover em direção ao próximo.
E nós podemos contribuir e auxiliar com a vida das pessoas quando nós oramos em favor delas, quando nós guerreamos em favor delas, quando nós intercedemos, quando nós clamamos. Porque Deus, Ele se preocupa com as pessoas. Os fariseus colocaram seus interesses acima do amor ao próximo, a lei acima das pessoas. A igreja foi estabelecida por causa das pessoas. Cada atividade foi estabelecida por causa das pessoas. Precisamos voltar novamente nossos olhos para as pessoas. Não deixe seus interesses serem mais importantes do que a vida espiritual, a vida no corpo de Cristo, do qual que fala a respeito do seu próximo. A vida no corpo, ela nos leva sempre em direção ao nosso próximo. O sábado me ensina que não há nada que Deus não possa fazer. Assim como Jesus libertou os espíritos aprisionados, assim a igreja adentra nos portais do inferno e tira de lá os aprisionados, os condenados, aqueles para os quais já não resta mais esperança. Jesus foi lá no inferno, foi lá nessas pessoas das quais não havia mais esperança. Ele foi lá e anunciou a salvação para vocês. Deus não confiou para nós o ministério da condenação, mas o ministério da reconciliação. Deus faz de tudo para reconciliar as pessoas consigo. Nem que para isso ele precise enviar o seu filho. Vá até naquelas regiões e pregue salvação. Sabe por quê? Porque Deus não se alegra com a morte de ninguém. Deus ofereceu o seu filho para que nós não precisássemos morrer, para que nós tivéssemos vida. Se Jesus foi, nós também podemos ir, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Enquanto que o povo estava desiludido, enquanto que o povo estava descansando no dia de sábado, angustiado pela morte de Jesus, Jesus estava trabalhando em favor das pessoas, pregando e anunciando as boas novas do Evangelho. Um terceiro aspecto que eu quero deixar para você, Mateus 28, versículo 1 em diante, diz: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do céu desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como relâmpagos e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Atos 13, 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Não sofreu decomposição. Se as trevas quiseram celebrar a morte, a luz anuncia vida. Um anjo semelhante à luz de um raio, anjo da luz, anuncia a obra de Deus. Os espíritos das trevas, eles não têm luz em si mesmo. A Bíblia nos alerta: cuidado, que até o diabo pode se apresentar como um anjo de luz, mas não mais sendo um anjo de luz. O meu Redentor vive. Não adianta procurar Jesus entre os mortos. Jesus, ele está vivo.
Por este motivo tenho vida, a vida de Cristo em mim. A vida de Jesus se manifesta no corpo. Quem deixa o corpo de Cristo, a igreja, deixa de usufruir da vida de Cristo. Jesus é aquele que vai adiante de vós. O meu caminho é novo, o meu caminho é aplanado, o meu caminho é reto. Eu sigo a Jesus, eu contemplo aquele que vai à frente. Por isso eu não me distraio nem para a direita e nem para a esquerda, porque os meus olhos estão voltados para o meu Senhor. E sabe aonde Ele vai? Ele vai à minha frente, como um bom pastor que conduz as suas ovelhas. Eu não preciso saber a direção, Ele sabe. Eu não preciso me preocupar com a provisão, Ele já proveu tudo. Eu não contemplo o mundo, eu contemplo a Jesus. Os anjos anunciaram, Ele não está aqui, Ele ressuscitou e Ele vai à sua frente. Eu quero concluir. As pessoas são a coroa da criação. Toda obra de Deus é em favor das pessoas. Vida, abundância, paz, alegria, salvação, justificação são alguns dos benefícios que nós alcançamos através de Jesus Cristo. Da criação até Jesus, nós temos 4.000 anos. Se você pega a criação e conta até a vida de Jesus, nós vamos ter 4.000 anos. 7, o número 7 representa aquilo que é perfeito, aquilo que é completo, aquilo que não tem falta. Se agora nós fizermos e subtrairmos 7 menos 4, vai faltar 3, na verdade, 3.000 anos. De Jesus até nós, foram quantos anos? 2.000 anos. Cada dia para Jesus é como 1.000 anos. Nós estamos adentrando no terceiro dia. No último dia. Quando foi que Jesus ressuscitou? Foi no período da manhã, no período da tarde ou no período da noite? Foi no terceiro dia. Se foi de manhã, foi no terceiro dia. Se foi à tarde, foi no terceiro dia. Se foi à noite, foi no terceiro dia. Meu irmão, minha irmã, Jesus está às portas. Nós estamos vivendo o dia em que Jesus está para voltar. O dia que Jesus está para voltar, para buscar a sua igreja. E o que nós devemos de fazer nesse dia? Aquilo que Jesus fez quando Ele morreu. Ele pregou no primeiro dia, Ele pregou no segundo dia e Ele pregou no terceiro dia. Jesus pregou. E nós precisamos aproveitar esse dia que nos é concedido como igreja para pregar. Ele não está morto. Ele vive, Ele ressuscitou e Ele vai adiante de vós. Aplanando o caminho por onde passa, provendo tudo aquilo que nós precisamos para a vida. O meu Redentor vive. Não perca mais tempo. Não fique descansando. Não procure os seus interesses. Gaste a sua vida em manifestar e em trazer à existência os interesses do Pai, no poder e na autoridade do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos nos conformar com as pessoas que morrem ao nosso redor sem ter salvação. Cabe a mim e a você pregar, assim como coube a Jesus pregar aos espíritos presos no cativeiro. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor.
Muito obrigado por essa vida extraordinária. Obrigado por esta obra completa, por esta obra perfeita, por esta obra que nos alcançou. Obrigado porque através do Teu Espírito Santo nós já somos revestidos de poder, de autoridade, de ousadia. Obrigado porque o Senhor já nos deu a autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o que o Senhor tem para nós é que nós vivamos na luz. E Jesus é a luz. Pai, nós queremos ser cheios de óleo, para que a luz que está em nós ilumine, Senhor, aonde o Senhor nos levar, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém.